CDB pagando 110% do CDI ou uma LCI rendendo 92%? Essa é uma daquelas dúvidas clássicas para quem está começando a investir, né? E vamos combinar, olhando assim de primeira, a resposta parece estar na cara. Mas será que é tão simples assim? Porque no fim do dia, a pergunta é sempre a mesma. Qual deles rende mais? Onde é que o dinheiro vai trabalhar melhor? E a primeira impressão, aquela que vem no susto, é de que a matemática é bem fácil. Pensa comigo. De um lado a gente tem o número 110, do outro, 92. O nosso cérebro, que adora um atalho, olha para isso e pronto. Conclusão imediata, 110 é maior que 92. Fim da história, o CDB é o grande vencedor. Só que, e se essa for justamente a armadilha? Exato. Essa é uma das primeiras pegadinhas que muita gente encontra na renda fixa. É o erro de comparar os números que estão ali na vitrine como se fossem a mesma coisa. É nesse detalhe que muito dinheiro acaba ficando pelo caminho sem que a pessoa nem perceba. Acontece que, entre esses dois números, existe um fator escondido. Uma pecinha nesse quebra-cabeça que muda completamente o resultado final. E entender essa peça é o que separa uma olhada rápida de uma decisão de investimento realmente inteligente. E essa peça tem nome: imposto de renda. É ele mesmo, o famoso leão. Ele entra no meio da conta e bagunça toda aquela lógica inicial. É o detalhe que transforma uma comparação que parecia bobagem em algo bem mais interessante. Agora sim a comparação começa a ficar mais justa. O rendimento do CDB é bruto, ou seja, o imposto ainda vai ser descontado dali. Já o da LCI, para a pessoa física, é isento. O valor que aparece é o valor que vai para o bolso, e isso, claro, muda completamente o jogo. E é aqui que a mágica, ou melhor, a matemática acontece. Vamos olhar os números na prática. Numa simulação por investimento de 1 ano, o imposto sobre o rendimento do CDB seria de 17,5%. Fazendo a conta, aqueles 110% brutos viram, na verdade, 90,75% líquidos. E olha só que virada! Os 92% da LCI que pareciam estar perdendo, agora estão na frente. Então, a grande sacada é essa. O que importa de verdade não é a promessa, não é aquele número grande e bonito do anúncio. O que importa é o resultado final, o dinheiro que de fato cai na conta depois de todos os descontos. É esse o rendimento que conta. Mas a análise não acaba por aqui, não. Se fosse só fazer a conta do imposto, seria até fácil. A verdade é que para tomar a decisão certa, a gente precisa olhar para outros fatores que são tão importantes quanto o rendimento líquido. Uma boa análise segue mais ou menos esses passos aqui. Primeiro, claro, calcular o rendimento líquido para ter uma comparação justa. Segundo, analisar a liquidez, ou seja, com que velocidade dá para resgatar esse dinheiro se precisar. Depois, olhar o prazo do investimento. E por último, e talvez o mais importante de tudo, qual é o objetivo desse dinheiro? Para que ele vai servir? Isso não quer dizer que o CDB seja uma opção ruim, muito pelo contrário. Ele tem pontos fortes bem interessantes, é super fácil de achar em qualquer banco ou corretora, oferece uma flexibilidade enorme e, o principal, tem muitas opções com liquidez diária, que são perfeitas para uma reserva de emergência, por exemplo. Já a LCI, ela brilha em outro cenário. Ela se torna muito atraente quando a taxa, mesmo parecendo menor, fica competitiva por causa da isenção de imposto e também quando o prazo de vencimento dela combina com alguma meta financeira e quando não existe aquela necessidade de poder sacar o dinheiro a qualquer momento. Isso tudo nos leva para a mudança de chave mais importante na cabeça de quem investe. A pergunta inteligente a se fazer não é qual investimento é o melhor. A pergunta certa é: qual deles é o melhor para a função que esse dinheiro tem na minha vida hoje? No fim das contas, essa comparação toda entre CDB e LCI nos ensina uma lição que vai muito além dessas duas siglas. É uma lição sobre como pensar em investimentos de um jeito mais maduro, mais estratégico. E essa frase resume tudo de forma brilhante. Investir não é torcer para um time, sabe? O time CDB contra o time LCI. Não. É sobre entender as ferramentas que existem e usar cada uma delas da forma mais inteligente para construir o próprio patrimônio. Então a resposta que pode parecer meio frustrante no começo, mas que na verdade é um sinal de maturidade financeira, é: depende. Depende da taxa, do prazo, da liquidez, do objetivo. Aceitar o depende não é sinal de confusão. Na verdade, é um sinal de clareza. Porque, no final das contas, o que realmente importa é o resultado líquido. É o que o investimento entrega de verdade, depois de todas as taxas, de todos os impostos.
O número da vitrine é só propaganda. O que vale mesmo é o que sobra no bolso. A pergunta que fica é: qual escolha vai de fato fazer o patrimônio crescer mais?